E o Robert Downey Jr. como Doutor Destino. Boa escolha ou desespero da Marvel? E durante anos, o grande momento do ano da cultura pop era a Comic Con, porque a Comic Con ela era a grande festival, a grande celebração da cultura pop. Mas por causa da pandemia, as pessoas acabaram se afastando um pouco do evento como um todo. Não o evento, mas a parte mais das apresentações. Logo depois disso, os estúdios perceberam que seria muito legal se eles fizessem a sua própria Comic Con. Então, por exemplo, a DC Comics fez o DC Fandom, onde eles anunciavam todas as suas novidades. E por causa disso, eles saíram da Comic Con. A Marvel, como um todo, aconteceu a mesma coisa, porque a Disney tem a D23, que é a Comic Con da Disney. E a Disney é dona de muita coisa hoje em dia. Então, a partir daí, tudo que envolvia Star Wars, Marvel e filmes da Disney animados, todos eram apresentados na D23. E a partir daí, a Comic Con ainda tinha anúncios, mas sem aquela empolgação, sem aquele impacto que tinha antes, porque tinha muito menos aparecendo. E hoje em dia, a Marvel resolveu, esse ano na verdade, a Marvel resolveu que eles deveriam voltar para a Comic Con para apresentar para o seu público de modo geral, para o maior evento do ano da cultura pop, as suas novidades. E foi isso que aconteceu. E eu vou fazer um vídeo à parte, onde eu vou falar sobre tudo que a Marvel anunciou no evento, onde eu vou dar minha opinião sobre cada uma deles, falando de coisas boas e coisas ruins que eu achei da apresentação da Marvel. Não vou fazer da DC porque a DC realmente não apareceu. Mas o grande momento do evento merece um vídeo à parte, que seria o Robert Downey Jr. está de volta na Marvel, mas não como o Homem de Ferro, e sim como o Doutor Destino. É a mesma revelação que você tem quando você vê o Chris Evans voltando em Deadpool e Wolverine. Você imagina que ele vai ser o Capitão América e ele volta como Tocha Humana. E a partir daí, quando você vai ver essa notícia, ela a primeira vez gera um impacto. Um grande ator, o nome da Marvel nos cinemas, está de volta fazendo um vilão. É uma notícia que impacta. E quando você pensa, você vê que a notícia polarizou muito a internet. Tem pessoas que adoraram ver o Robert Downey Jr. de volta, mas tem pessoas que estão pensando, será que a escolha é a certa? Será que é a escolha que a Marvel deveria fazer? Ou será que é uma preguiça deles como um todo? E a partir daí eu resolvi falar um pouco sobre isso. Se eu acredito que é uma preguiça, se é uma parte mais de desespero, uma cartada final, ou se realmente foi uma excelente ideia e é o que eles tinham que fazer. Vale destacar, com o anúncio do Robert Downey Jr. de volta, a Marvel fez mais alguns anúncios também falando sobre essa participação dele. Primeiro, anunciaram que provavelmente ele vai ser o vilão dos 2 próximos filmes dos Vingadores, que também ganharam novos nomes. Um vai lançar em maio de 2026 e vai chamar Avengers Doomsday, e a outra vai chamar, o outro também vai lançar no maio de um ano depois, de 2027, chamado Avengers Secret Wars, ou seja, Vingadores Guerra Secreta. Vale lembrar, esse nome, o primeiro nome tinha outro e eles mudaram agora. E também anunciaram que o Joe e o Anthony Russo, que são os irmãos Russo, que são muito conhecidos por fazer Vingadores Guerra Infinita, Vingadores Ultimato e Capitão América, o Soldado Invernal, estão de volta e vão dirigir esses 2 filmes. Essas foram as notícias e a partir daí agora eu vou falar o que eu achei deles, se eu gostei ou não da ideia, se eu acho que a volta dele é boa pra Marvel ou se é uma parte de uma cartada desesperadora deles. E aí a gente vai começar falando primeiro sobre o contexto, porque existe um motivo de contexto de história para poder chegar o Robert Downey Jr. de volta. Não foi algo que foi planejado totalmente como Kevin Feige, que é o chefão da Marvel, queria. O que fez eles terem que mudar a rota, o que fez que o Doutor Destino fosse o vilão da Marvel, tem nome e sobrenome e se chama Jonathan Majors. Jonathan Majors, ele é um ator que estava crescendo muito em Hollywood. Ele tinha feito Lovecraft Country, tinha sido muito elogiado. Ele tinha feito Creed 3, tinha sido muito elogiado. E ele foi escalado para fazer o Kang, o Conquistador. E o Kang, ele é um grande vilão da Marvel. Ele tinha tudo para ser o novo Thanos. E essa era a ideia da Marvel. Vamos colocar o Kang aparecendo um pouco numa série, um pouco num filme. E quando chegar nos Vingadores, ele vai ser o grande vilão dos filmes, meio que sendo o Thanos dessa jornada. O problema é, o Jonathan Majors, fora do cinema, na parte da sua vida pessoal, cometeu alguns crimes que fizeram ele ser preso por um tempo e a partir daí fizesse com que a Marvel rescindisse o seu contrato. Que foi, ele agrediu a sua mulher. Tinha marcas de agressão e também de ter enforcado a sua mulher. E quando você pensa nisso num ator, já devia ser quebrado o contrato dele. Quando você fala de Marvel, que é algum lugar que ele influencia muito jovens, e principalmente a Disney, que é a grande influência de todas as gerações, ele
Eles não têm como aceitar um ator desse, nenhum lugar devia aceitar, e a Marvel praticamente quebrou seu contrato. Ele continua aparecendo em alguns projetos, mesmo depois de ser acusado. Ele oficialmente não tá fora da Marvel, mas jogaram o personagem de lado. Ele apareceu na primeira temporada de Loki, como sendo o grande vilão. Depois ele apareceu em Homem-Formiga e Vespa, mais uma vez sendo o grande vilão, e ele tem uma participação muito interessante na segunda temporada de Loki. Na segunda temporada de Loki, ele já estava sendo acusado de tudo isso. E a partir daí a Marvel pensou, temos que ir para um outro lado. E aí que chega o fator do Doutor Destino ser a escolha para eles fazerem esse caminho. Porque para quem não sabe, esse nome Vingadores Doomsday, antes era Vingadoras, a Era de Kang, não lembro como é que chama, a Era de Kang ia ser o nome, ia ter o Kang como nome principal, pra você ver a importância dele, e tiveram que mudar tudo. Então esse é o ponto de por que o Doutor Destino foi escolhido. Ele não era o que eles queriam de primeiro, mas agora aconteceu. E agora a gente vai falar um pouco sobre o Doutor Destino, se ele foi ou não uma boa escolha, a escolha certa para fazer o vilão de Vingadores. Para mim, é a escolha ideal. Eu acho até mais ideal que o Kang. Eu entendo que o Kang, a escolha do Kang para ser o vilão desse universo, pensando mais nos quadrinhos, é a escolha óbvia. Porque você precisa de um vilão que ele tenha um tamanho de um Thanos, um tamanho de galáxia, um tamanho que você vai pensar, ele vai destruir tudo, ele vai matar tudo. E ele também tem muitas variantes. Então a partir daí, todo o contexto de multiverso, de guerras secretas, o vilão se encaixa muito bem. E ele ainda tem esse fator de, ele é um vilão do tamanho do Thanos. Mas quando você pensa realmente nesses novos Vingadores que estão sendo formados, e são heróis muito mais urbanos, eu acho que combina muito mais um Doutor Destino. Óbvio, o Doutor Destino ele é muito poderoso, e ele é um dos personagens mais inteligentes da Marvel, com um grande exército de robôs. Mas quando você pensa nele, ele combina muito mais lutando contra personagens humanos do que realmente grandes galáxias o tempo todo. E agora quando você pensa nas escalações de novos Vingadores, com a Pantera Negra nova, com a nova Gavião Arqueira, você também pensa com a Kamala Khan, você pensa no Homem-Formiga, na Vespa, no Capitão América novo, você pensa que é uma equipe muito urbana. Eu acho que o Doutor Destino ele pode realmente combinar com esse novo ideal, com Vingadores que vai ser o Doomsday, ele pode perfeitamente funcionar isso e misturar o conceito de multiverso. E além disso, você chega na Guerras Secretas, que seria aí no conceito de vai ter variantes, vai ter um personagem tão inteligente com tantas variantes, ele até mistura muito esse conceito do Kang, de ser muito inteligente. Então pra mim, a escolha do Doutor Destino, ela é a ideal e a certa para uma nova fase. Inclusive, eu acho que o Kang deveria chegar só depois, e eu acho que o Doutor Destino, ele é a escolha certa. Eu acho que tanto para Guerras Secretas, multiverso, o potencial de usar o personagem, e como o grupo dos Vingadores que está sendo formado, o potencial que ele tem ali. E aí ele tem mais um fator muito importante. Antes de Vingadores, eu acredito que o filme mais esperado da Marvel é o próximo Quarteto Fantástico, que anunciou um elenco estrelado, que anunciou que vai começar, as gravações já estão sendo feitas. Então a partir daí, quem é o grande vilão do Quarteto Fantástico? Óbvio, em questão de força é o Galactus. Mas quando você pensa em vilão, é o Doutor Destino. Tanto que a origem dele ela é ligada diretamente com a Sue e principalmente com o Reed Richards, considerando que eles estudaram junto e o Reed Richards é muito responsável por ele ter a cara deformada como ele tem. O Surfista Prateado não é vilão, então ele não entra nessa radar deles. Mas então ainda tem esse fator. O Quarteto Fantástico está chegando. É impossível você ter um filme do Quarteto sem ter menções ou falas de Victor Von Doom. Então, para mim, essa é uma escolha ideal. Porque ele vai conversar com filmes próximos que estão chegando com o Quarteto Fantástico e ainda vai ter um Vingadores que está chegando aí. Ele vai ser um grande vilão que tem um potencial de fazer com que os heróis urbanos tenham uma possibilidade de ter uma luta, ter uma representatividade ali em cena. E aí agora a gente vai falar um pouco sobre o Robert Downey Jr. como Doutor Destino. Se ele foi a escolha certa ou não. Bom, quando você fala isso até parece uma grande piada. Afinal, Robert Downey Jr., em questão de atuação, é inegável que ele é um excelente ator. É inegável que o Robert Downey Jr., em questão de o que ele pode entregar em tela em relação à sua profissão, que é atuar, é muito grande. Óbvio, depois do Homem de Ferro, ele fracassou num filme como o Dr. Dolittle, que é um dos piores filmes do ano que foi lançado. Mas ao mesmo tempo, ele acabou de ganhar um Oscar, o primeiro Oscar da sua carreira, por Oppenheimer. Então, em relação à atuação, a escolha é óbvia e a escolha ela é perfeita, porque ele é um excelente ator que pode entregar outras camadas. Mas quando você pensa no que ele já fez antes, que é o Homem de Ferro, aí é que eu acho que é uma escolha um pouco ousada. Porque a primeira coisa é, em relação ao público.
Se você aparece personagens diferentes na tela hoje em dia, as pessoas já ficam um pouco confusas. Porque as pessoas, já que perderam um pouco daquele encanto com a Marvel, elas não têm mais vontade de consumir tudo que envolve a Marvel. Então muita gente pula filme e pula série. E isso já vai gerar uma confusão. Imagina você pegar o ator do Tony Stark e acabar jogando ele em tela. Mesmo que eu sei que vai ter uma explicação de que provavelmente ele vai ser de outro universo, vai gerar uma confusão. E eu acho que eles não precisavam disso. Porque apesar do Robert Downey Jr. ser um excelente ator, eu acredito que eles poderiam escalar alguém diferente. E aí é que entra o ponto se eu apoio ou não, se eu acho que é uma boa ideia ou não, ter o Robert Downey Jr. como Doutor Destino. Pra mim tem um caminho de história que é bom, qualquer outro eu acho que vai ser ruim. O caminho bom seria, ele não é o Victor Von Doom. Ele é o Tony Stark de outra realidade, que acabou fracassando em algum momento da sua carreira como herói, deixando os Vingadores morrer, perdendo sua mulher, perdendo sua filha, perdendo sua esperança no mundo e usando a tecnologia para um lado ruim. E isso fez com que a tecnologia tornasse ele um Doutor Destino, até tivesse aqueles poderes um pouco mágico. A partir daí, esse seria um caminho legal de ele é um homem de ferro fracassado, ele não salvou o mundo, ele fracassou com quem ele amava, e a partir daí ele virou um grande vilão. É como se ele nunca tivesse estalado dedos, e não para poder ter sua vida plena, ou nunca foi contra o Thanos, todo mundo morreu, e ele acabou se tornando o grande vilão do universo. Esse caminho é interessante, e seria um choque ver como os Vingadores iriam reagir a isso, principalmente o Homem-Aranha. Mas se for para um outro caminho dele ser o Victor Von Doom, aí eu não apoio muito. Eu acho que tem atores que poderiam fazer esse papel de forma tão boa ou melhor que a dele, sem gerar essa confusão, sem gerar essa dependência de um ator que já deu certo. E então, pra mim, tem esses dois lados. Se você for pro lado dele ser um variante de outro universo, excelente. Se você for pro lado dele ser realmente o Victor Von Doom principal, aí eu não apoio muito. Eu acho que tem até atores que poderiam fazer melhor esse papel de vilão, carismático, sarcástico e até egocêntrico, como é o Victor Von Doom nos quadrinhos. E aí entra o ponto, mas por que o Robert Downey Jr.? E eu acho que aí entra o ponto do desespero da Marvel. Porque no começo do vídeo foi o que eu falei, foi uma boa escolha ou foi um desespero? Boa escolha eu acho que é muito duvidoso. Eu falei, qualquer caminho que eles forem, não parece que vai dar certo sem ser ele ser um variante de outro universo para ser o vilão da Marvel. Porque ele vai conversar muito no filme dele. E no Guerra Secreta, se ele ser um variante, vai mostrar outras terras e outros Robert Downey Jr. fazendo outros personagens. Ele pode fazer uma participação especial como Homem de Ferro de outro universo. Isso pode ser interessante. Mas quando você pensa, além disso, é uma boa escolha? Duvidosa ainda. Eu acho que, dependendo do caminho, pode dar muito certo ou muito errado. Agora, muito mais pro errado esse caso do que pro certo. Mas tem um caminho que pode dar certo, que pode ser interessante se bem trabalhado. Agora, quando você pensa, isso é a Marvel desesperada ou realmente eles tinham que fazer isso? Eu acho que é sim desespero da Marvel. Quando se fala que a Marvel não tá ganhando muito dinheiro como ganhava antigamente, obviamente isso parece uma brincadeira, porque a Marvel continua ganhando muito dinheiro com seus filmes, mas é inegável que o que ele ganhava antes, ele não consegue ganhar agora. Cada vez mais o público cai e as críticas caem. Antigamente a Marvel fazia um filme mediano e ganhava nota alta, ganhava uma grande bilheteria, porque as pessoas estavam investidas no universo. Depois que acabou o Ultimato e o Homem de Ferro e o Capitão América morreram, a Scarlett Johansson saiu como Viúva Negra, o Hulk praticamente aparece pouco, o grupo original foi saindo, você pode perceber que a audiência foi caindo bastante, o interesse foi se perdendo, e o novo grupo de herói que foi aparecendo não foi cativando como poderia ser, e muito por culpa da Marvel, porque a Marvel não consegue fazer o que ela fazia antigamente de fazer com que um filme ligasse no outro o tempo inteiro. Parece que os filmes, cada um tá seguindo a sua jornada, então a ideia de um universo compartilhado, coeso, que um filme liga no outro, não me parece tanto assim. O Shang-Chi, por exemplo, tá num ponto desse universo que ele quase não é mencionado. E ele não precisa, porque ele não tem uma ligação direta com ninguém. Os Eternos é a mesma coisa, nem tem ideia pra continuação. Tem uma cena pós-crédito do Cavaleiro Negro em Eternos, eles nem mencionaram mais isso. Então a partir daí você consegue perceber que o universo tá muito espaçado, cada um pro seu caminho, não é mais tão coeso como poderia ser. E aí é que vira o problema. As pessoas que estão vendo isso vão ter que se interessar só pelo filme ser bom pra ver. E os filmes não estão sendo bons, a maioria deles. É de mediano para baixo, ou um pouquinho acima da média. Então a partir daí, as pessoas vão largando o universo. Então sim, o Robert Downey Jr., ele é o desespero na cara da Marvel, de olhando e falando assim, ou o Robert Downey Jr. volta e ele vende o filme, todo mundo vai querer assistir porque é a volta dele como um vilão, e isso vai ser um choque pra quem ama a Marvel, ou se não der certo, aí não tem mais o que fazer, porque ele é a cara da Marvel. Se ele deu errado, acho que a solução é realmente ir de vez pros X-Men e jogar X-Men de qualquer jeito aqui na tela pra poder tentar atrair um público. Porque se o Robert Downey Jr. não vender e ele é o cara da Marvel, aí acabou muito disso. Então pra mim, essa é uma cartada final. Tanto que não tem... você acha que tem algum motivo? Tanto que
Por que escolheram o Joe e o Anthony Russo para voltar? Se você pegar a carreira do Joe e o Anthony Russo depois de Vingadores, eles tiveram muitos filmes fracos de ação. O que acabou acontecendo? A escolha é mais uma ideia de um ponto seguro de olha quem tá voltando para a direção, alguém que já deu certo. É a Marvel brincando com a nostalgia do público para atrair o público de volta. De novo, a Marvel dá muito dinheiro. A Marvel não tem filmes horríveis, mas ela tá muito abaixo do que deveria. Então a ideia é boa? É duvidoso. É um desespero da Marvel? Com certeza. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que acha do Robert Downey Jr. de volta na Marvel? Você gosta ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.